A proposta desse vídeo aqui é dar algumas dicas para poder você ganhar produtividade e velocidade junto ao Chrome. Existem alguns recursos que a gente utiliza com mais frequência. Por exemplo, eu já configurei a tela para abrir inicialmente aqui nessa tela do Google e eu tenho alguns atalhos aqui embaixo. Como que eu faço para acrescentar aqui, por exemplo? Eu gosto de trabalhar com... eu preciso ir no webmail do IF, toda hora eu tenho que estar entrando. Então eu vou copiar esse endereço daqui, e aqui eu vou nesse mais, vou colocar aqui e-mail IF, e vou colocar o endereço aqui. Pronto, ele vai incluir, tá aqui embaixo, agora já tem o e-mail do IF aqui, ó. Suponho que eu quisesse também para o EAD, que de vez em quando a gente está tendo que entrar muito agora, né? Vou botar aqui, ó, copiei aqui, vou acrescentar aqui assim, EAD, vou botar maiúsculo para ficar mais bonitinho, EAD IF. Também coloco o endereço e ele passou a fazer parte aqui. E outros recursos que eu quiser, qualquer um deles, né? Então, por exemplo, já tem aqui o Swap, do Café, do CAPS, Google Meet, YouTube. Eu gosto de fazer meus cursos aqui no Udemy. Então, qualquer lugar que você quiser, acadêmico, basta você vir aqui agora, ó, e colocar, e eu vou salvar o endereço aqui. Pronto. Ainda, como que eu fiz essa tela aqui, está sempre inicial aqui, né, na sugestão, existem umas opções aqui de configurações, nos três pontinhos aqui. Então aqui nas configurações, esse serviço de sincronização do Google é quando você abre o computador em outro lugar. Você pode configurar para ele poder sincronizar o que você vai sincronizar. Os apps, os favoritos, inclusive as barrinhas que você tem, o seu histórico de navegação. Você pode fazer com que sincronize tudo. Então, se você logar a conta em outro computador, ele vai mostrar para você todas as suas opções. Bem, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui está mais aqui embaixo. O mecanismo de pesquisa, a gente sempre está trabalhando com o Google, mas existem outras opções que você pode configurar e deixar o Google para uma opção, ó. Bing, Yahoo, normalmente todo mundo deixa Google mesmo, mas é uma variação que você pode colocar. Às vezes você não conta no Google, tem outras opções aí. E você pode entrar com o Google na mão ou fazer aquele atalhozinho. Quando você abre o Chrome, no meu caso aqui ele abre uma nova guia. O que seria, por exemplo, se eu fechar o Chrome aqui, quando eu abrir novamente, ele vai abrir uma nova guia. Como seria diferente disso? Então, se eu tiver aqui várias opções abertas, por exemplo, vou deixar aqui o EAD, vou deixar, sei lá, o YouTube. Eu gostaria que quando ele entrasse, todas essas telas que eu trabalhei por último estivessem aqui. Então, aqui no final, na parte de inicialização, eu vou continuar de onde parou. Ou seja, as abas que estiverem abertas, aqui, mesmo que eu feche, quando eu ligar novamente, elas vão voltar e vão sugerir essas mesmas abas. Eu também posso sugerir uma página específica. Não, eu quero que sempre abra uma determinada página. E aí eu posso colocar aqui que página é essa. Então eu posso escolher por aqui ou adicionar uma nova página na mão aqui mesmo. Tá? Ou usar as páginas atuais. Então essas páginas atuais vão estar sempre sendo abertas quando eu iniciar. Né? Por uma questão de computador um pouquinho mais antigo, eu deixo sempre abrir uma nova guia para ficar um pouquinho mais rápido. Aqui em avançado tem uma parte bem interessante. Eu vou botar aqui uma página que eu sei que está em inglês. E você gostaria de traduzir essa página. Então, com o botão direito, eu tenho uma opção traduzir para o português, mas é porque eu configurei aqui, dentro de idiomas, ó, o meu idioma padrão aqui é o português. E eu deixei ele aqui em cima, o português, eu poderia ter jogado o inglês para o topo, ou ver para a parte superior, não foi o caso. Mas aqui eu clicando do lado de inglês, aqui nos três pontinhos, eu tenho a opção, oferecer a tradução de páginas nesse idioma. Então, quando eu cliquei nessa opção aqui, dos Estados Unidos, aí quando eu venho aqui, eu tenho a opção agora, com o botão direito, de traduzir para o português. E ele traduz, botão direito, traduzir, e fica mais fácil em algumas situações aí para a gente poder estar trabalhando. Ainda aqui em configurações, você tem uma coisa que a gente utiliza bastante, que é a parte de downloads. Sempre que eu estou dando download
No meu caso aqui, ele está indo para C usuário Orfeu downloads teste. Então, se eu for abrir aqui a parte de gerenciador de arquivos, seria downloads teste. Tá? Então, ele vai trazer para cá o que eu estiver fazendo de download. Se você modificar esse endereço aqui, então ó, eu vou alterar aqui. Eu vou colocar para documentos if. Quando eu for fazer um download de qualquer coisa, ele vai me sugerir. Se eu botar o botão direito aqui, se eu for salvar a imagem, repara que agora ele sugeriu documentos if. Certo? Então ele vai sempre sugerir aquela pasta padronizada que você colocou aqui dentro de downloads, local, e você pode alterar.